This is what I say. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, whoa. Alexa, desligar. Olá, amigos da Sales Retention, Márcio Ganto falando aqui, tudo bem com vocês? Bom, primeiro, tá um frio danado aqui, para quem não me conhece, eu sou o CEO da Sales Retention, trabalho com marketing e vendas há mais de 16 anos. A gente hoje parou para falar um pouco aqui sobre o novo lançamento do Meta, que foi lançado agora, o concorrente do Twitter. Bora falar do Threads. Então, o que a gente tem que falar sobre o Threads? Primeiro que a gente tem que começar a entender que essa nova ferramenta que foi lançada pelo Instagram, ela é focada em conversa. E isso daí, ano passado, ou ano retrasado, foi lançado aqui no Brasil uma ferramenta nova também de conversa, só que era por voz. E foi muito badalado, o Brasil entrou em peso e tal, e de repente todo mundo vazou, e eu hoje, pode ser franco, eu nunca mais entrei lá. Chamava Clubhouse. Fiz vários negócios dentro do Clubhouse, mentorias, consultorias e tudo mais, através de uma simples conversa, através de áudio, onde a gente escrevia as conversas sobre áudio, as conversas por áudio, né? Lá no Clubhouse. Mas agora a gente está vivendo uma nova ferramenta que foi lançada ontem pelo Instagram, que chama Threads. Então é o seguinte, para quem ainda não sabe o que é o Threads, para quem não sabe como é que isso funciona, a gente tem que ter em mente que a gente está passando por uma oportunidade gigantesca. Para você ter ideia, algumas empresas demoraram 2, 3, 4, 5 anos para ter 1 milhão de usuários. Ontem, em 1 hora, a gente atingiu 1 milhão de usuários dentro do Threads, segundo a fonte do Mark Zuckerberg. E logo depois já estava sendo postado que já tinha mais de 5 milhões de usuários, em poucas horas de lançamento. O que isso denota para a gente? O que isso demonstra para a gente? Demonstra que a gente está vivendo uma aceleração global no que se refere ao marketing digital, no que se refere à área digital, no que se refere a tudo que você tenha hoje conhecimento de que aquilo vem através do digital. Então a internet está muito rápida, ela acelerou o processo das coisas acontecerem. Então, primeiro foi feito ali uma brincadeira e tal, para você entender um pouco aí sobre a luta entre o Mark Zuckerberg e o dono do Meta e o dono da Tesla. Então, para e pensa. Tudo isso faz parte de uma brincadeira, mas, no fundo, tem um grande cunho de verdade, porque, na verdade, essa nova ferramenta que foi lançada, ela foi lançada exatamente para competir com o Twitter. Então, até o nome Threads vem de tópicos. Então, quando você queria escrever um pouco mais além das tantas caracteres que você tinha dentro do Twitter, você seguia uma linha e colocava mais caracteres depois, e isso foi apelidado, foi chamado de threads, ou tópicos. Então, quando você tem os tópicos das conversas dentro dessa nova ferramenta agora, exatamente é isso que vai acontecer. Você vai conversar com a tua audiência. Você já parou para pensar no poder que isso tem? De você conversar com a tua audiência sobre o teu nicho, sobre as tuas coisas que você domina, sobre a forma que você pode passar para as pessoas o teu conhecimento e ter uma audiência engajada naquilo que você está falando? Então, isso aí é uma coisa revolucionária. E ainda bem que a gente está aqui, nesse momento, vivendo isso tudo aí. A gente está vivendo a história, porque mais lá na frente nós vamos lembrar, como eu lembro hoje, o fim do Orkut. Eu tenho 52 anos. Então, eu lembro do fim do Orkut, eu lembro do começo do Facebook, eu lembro do começo de forma diferente do LinkedIn, eu lembro do começo do Instagram, da compra do Instagram pelo Facebook, e tudo isso você tem que ter em mente que foi parte da história do digital que a gente vive hoje. Então, eu vivi essa história toda, eu vi
isso tudo aconteceu. Eu vi as coisas indo acontecendo e funcionando. E hoje, a gente que tem um domínio um pouco maior sobre o digital, sobre o marketing digital, para a gente que é gestor de tráfego, que faz as campanhas, eu já estou visualizando o próximo passo. Porque nesse momento agora, essa nova ferramenta ela ainda não está entregando ali campanhas. Mas eu te garanto, escreve o que eu estou te falando, que daqui a 1 mês, 2 meses, ou um pouco de tempo mais aí, nós vamos ter posicionamentos dentro da ferramenta do Meta Ads para você anunciar dentro do Threads. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles estão fazendo isso, já deve estar conectado para que você possa entender quem são as pessoas que têm um engajamento com aquele tipo de assunto que você colocou na tua timeline ali, que você colocou no teu Threads. Então, você ainda não sabe o que é Threads? Então, vou explicar um pouco melhor para você entender. Mas antes eu queria dar um parênteses aqui. Hoje é aniversário da minha linda cidade, Teresópolis. Eu moro aqui já desde que nasci e a gente está comemorando hoje, 6 de julho, os 132 anos de Teresópolis. Parabéns, minha linda cidade, parabéns por você ser essa terra maravilhosa que tem de tudo aqui, cachoeira, lago, montanha. Nós somos a capital do montanhismo no Brasil. Nós somos a cidade mais alta da região serrana do Rio de Janeiro. Estamos localizados a 90 quilômetros do Rio de Janeiro, muito próximo do centro do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma cidade espetacular e eu amo Teresópolis. Aqui é onde é a minha casa, onde eu saio para ir em qualquer lugar. Eu vou em eventos em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu vou em eventos em Florianópolis, eu vou em eventos em São Paulo, eu vou em eventos no Rio de Janeiro, eu vou em eventos em todos os lugares. Mas onde que eu volto para minha casa, que é aqui em Teresópolis, onde eu moro. Então, parabéns, minha linda cidade. Só queria dar um parênteses aqui. Então, você que está chegando agora, que ainda não entendeu o que eu estou falando, e essa nova ferramenta do Instagram é baseada em conversas. Ela tem gerado várias impressões entre os usuários, desde o seu lançamento. Esta nova rede social tem como objetivo promover interações mais íntimas, privadas, entre amigos próximos, permitindo que as próximas pessoas de você, as pessoas próximas de você, compartilhem o conteúdo de forma mais seletiva. Uma das principais impressões sobre o Threads que a gente pode ter, ele proporciona uma experiência mais direcionada e focada, ao criar um espaço exclusivo para conversas com amigos selecionados, as pessoas que têm a sensação de que podem se expressar de maneira mais genuína e íntima, sem se preocuparem tanto com a exposição pública. Essas abordagens têm agradado aqueles que procuram se conectar em um ambiente mais privado. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou lendo isso aqui no ChatGPT, porque eu fiz uma pesquisa, pedi para ele me dizer o que está acontecendo hoje no Threads, quais são as primeiras impressões, porque isso foi lançado ontem. Então, se você ainda não faz parte do Threads, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E vou... Aqui embaixo, ó, se você reparar, isso aqui é a página minha do Threads. Eu entrei como Márcio Canto Marketing. Como é que entra com o nome do teu Instagram aqui? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que isso aqui é uma ferramenta do Instagram, tá? Então, ela funciona toda focada no Instagram. Inclusive, se você entrar nessa ferramenta aqui, depois para você sair, segundo a política lá, talvez você tenha que excluir a tua conta do Instagram. Então, eles entrelaçaram essas duas ferramentas para que você pudesse ter tua conta do Instagram vinculada a essa nova rede social. Então, aqui ó, tem um QR Code que quando você clica nesse QR Code, aparece aqui esse QR Code. Então, se você escanear esse QR Code aí, vou dar um tempinho para vocês aí. Se você escanear esse QR Code aí, ou então dá um print da tela, depois você entra, e você vai entrar na ferramenta Threads para você poder fazer parte. Para quem está me vendo aqui pelo Instagram, não tem como eu compartilhar minha tela com vocês. Se vocês quiserem migrar para o LinkedIn, estou fazendo essa live ao vivo no LinkedIn, que é um evento. Tá? Para quem se inscreveu, muito obrigado pela confiança aí. Vamos juntos, vamos falar um bocado de coisa aqui hoje, tá? Hoje eu não estou com pressa de sair daqui, não. Primeiro que é feriado na minha cidade, e segundo é que
eu estou aqui para isso. Estou aqui para a gente falar um pouco dessa ferramenta, para a gente poder entender um pouco mais dela. Então, aqui tem as postagens, onde a gente tem como se fosse um feed, tá? Qual a ideia disso aqui? Eu andei ontem testando, coloquei vídeo, coloquei imagem, coloquei tudo, coloquei mais coisas e tal, mas para testar mesmo, para entender da ferramenta. Eu cheguei às seguintes conclusões. Em texto, quando a gente digita um texto, a gente deve ter aproximadamente 500 caracteres para escrever aqui. Mas, como a gente tem uma linha, então eu publico, faço uma publicação, depois eu tenho uma linha que segue essa publicação. Essa linha que segue essa publicação, eu posso publicar novamente mais 500 caracteres. Então eu posso escrever 20 mil caracteres, é só ir colocando embaixo do outro. Mas qual é o objetivo dessa rede aqui? Qual é o objetivo principal dessa rede aqui? O objetivo principal dessa rede aqui é você gerar conversas. Você gerar formas das pessoas interagirem com você. Por que isso daí é tão importante? Agora, olhando de uma forma muito rasa, a gente vai entender assim, mais uma rede para botar conteúdo. Mais uma coisa para eu fazer postagem. Mais uma coisa para me tomar tempo. Mais uma coisa para eu perder tempo. Mas, se você olhar com os olhos de quem faz negócio, se você olhar com os olhos de quem está buscando oportunidade de ganhar dinheiro na internet, você vai olhar isso aqui com outros olhos, tá? Eu vou explicar tudo isso para você, por que você vai olhar isso aqui com outros olhos. Eu vou compartilhar aqui, ó. Hoje eu fiz uma enquete no LinkedIn falando sobre o Threads. Então eu botei, lançada a nova rede social que veio para competir com o Twitter. E aí, você já criou sua conta no Threads? Então assim, sim, estava esperando para ver. 13% das pessoas, num total de 15 votos até agora, foi feito hoje. Então, 661 impressões, 15 votos. Desses 15 votos, 13% das pessoas responderam sim, estava esperando para ver. 27% escreveram ainda não. Como faz? Então, essas pessoas não sabiam nem que existia essa ferramenta. Normal, faz parte. Não, vou criar. Mais uma não dá. Então, coloquei aqui, não vou criar, mais uma não dá. 60% das pessoas disseram que não vão criar uma conta no Threads. Daí eu pergunto para você, você está olhando a oportunidade que está passando na tua frente como um cavalo selado para você subir, disparar, ou você vai continuar andando a pé, caminhando, pensando dessa forma? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, claro, muitas pessoas não têm interesse em vender nada pela internet, não têm interesse em criar negócios, não têm interesse em fazer negócios, não têm interesse em melhorar a forma de vender pela internet. Ok, tudo bem que elas não queiram criar mais uma rede social para fazer conteúdo. Mas, se você tem interesse em vender um infoproduto, se você tem interesse em melhorar o marketing da tua empresa, se você quer encontrar pessoas para que você venda produtos e serviços, e se você vende para pessoas, aqui dentro dessa rede social que está sendo criada agora, tem uma grande oportunidade para você gerar novos negócios. Tem uma grande oportunidade para você gerar novas oportunidades de negócios, não só para arrumar um emprego, não só para falar sobre o teu nicho, para criar autoridade, mas também para você depois fazer campanhas para as pessoas que têm interesse naquele assunto que elas responderam as perguntas ou os assuntos, os tópicos que você criou aqui dentro da ferramenta Threads. Bom, para e pensa comigo. Toda ferramenta tem várias informações da gente. Tanto que tem essas informações que eu posso fazer uma campanha para um público de interesse. Então, eu quero anunciar para pessoas que têm interesse pelo assunto X. Eu quero anunciar para pessoas que são do cargo Y. Eu quero anunciar para pessoas que têm interesse, sei lá, em marketing, têm interesse em vendas, têm interesse em, sei lá, no livro tal, na palestra de fulano de tal, na página tal. Então, eu tenho todas essas informações quando eu faço uma campanha de mídia paga. Mas por que eu tenho essas informações quando eu faço uma campanha de mídia paga? Porque o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, todas as ferramentas que têm um Ads, essas ferramentas elas sabem muito das pessoas que estão ali dentro. A grande diferença dessa ferramenta Threads agora é que na política de privacidade dela, quando você entra, ele já diz explicitamente, eu vou ter acesso a várias coisas sobre você. E você vai aceitar essa política. Então, quando você aceita essa política, você cria a tua conta lá no Threads, você automaticamente linkou a tua conta do Instagram no Threads.
Pode ser que futuramente você possa excluir o Threads sem excluir o Instagram, mas o que eu entendi agora é que isso pode acontecer. Tua conta do Threads está interligada com a do Instagram. Então, você excluir o Threads, você vai excluir a tua conta do Instagram. Pode ser que mais para frente isso possa ser um mito, isso possa não ser verdade, mas é o que eu estou entendendo até agora por tudo que eu li. Mas não se preocupe, porque você pode pausar o Threads e continuar com a tua conta do Instagram sem usar o Threads. Beleza. Aí você está preocupado porque o Threads vai pegar suas informações, mas as outras ferramentas já pegam suas informações. Você já está sendo escaneado porque você faz parte das suas redes sociais. Então, assim, eu não quero te assustar, mas até o que você fala está sendo visto, até o rastro que você deixa nos cliques que você está na ferramenta está sendo visto. Aonde você clica, o que você faz, qual é o teu comportamento dentro das redes sociais. Isso tudo está sendo captado ali pelas ferramentas, pelo algoritmo, pela forma daquela empresa entender o teu comportamento, para que ela possa te entregar um conteúdo que você deseja. Está aí uma grande diferença também dessa nova ferramenta. Essa nova ferramenta, ela tem em seu escopo ali a ideia de você criar tópicos de conversas e vai conversar com outras pessoas. Esse é o máximo dessa ferramenta aqui. Essa ferramenta foi feita para isso. Ela foi feita para criar conversas, criar tópicos, desses tópicos serem desenvolvidas conversas. E quando você vai fazendo essas conversas, as pessoas vão conversando com você, a ferramenta vai entendendo que aquela pessoa tal tem uma predisposição para falar sobre aquele assunto tal, XYZ. Isso, ela vai começar a entender que aquelas pessoas estão propensas a conversarem, a falar, a curtir, a compartilhar, a comentar sobre determinado assunto. Então, quando nós formos fazer as campanhas lá na frente, no Meta Ads, para o Facebook, para o Instagram, principalmente para o Instagram, provavelmente deva ter lá um posicionamento para você colocar anúncios dentro do Threads, para que essas pessoas que você hoje está se relacionando organicamente, porque ainda não tem campanhas dentro do Threads, você consiga impactar essas pessoas com aqueles assuntos que elas querem saber. Então, você vai fazer uma campanha de marketing digital. Aquelas pessoas que comentaram ali sobre marketing digital vão ser as primeiras pessoas a serem impactadas. Elas são as frutas vermelhas. Para quem acompanha o marketing aí, vai entender o que são frutas vermelhas. O que são frutas vermelhas? São as que você vai pegar uma macieira, por exemplo, você vai pegar as primeiras maçãs vermelhas que estão embaixo do pé. Essas primeiras maçãs vermelhas que estão embaixo do pé são essas pessoas que estão falando sobre marketing digital nas conversas do Threads. Então, parou para pegar aí? Deu para você entender a oportunidade que está passando na tua frente? Para você entender que, olha, você tem a condição daqui a pouco de anunciar para pessoas que estão totalmente engajadas com aquilo que você quer vender. Márcio, eu não trabalho com marketing digital. Então tá. Entra um dentista aqui no Threads, começa a falar sobre tratamento de canal, sobre implante, sobre, sei lá, o que ele vai, Invisalign, sobre todas as áreas da parte de odontologia. As pessoas vão responder falando sobre aquilo que tem interesse, que queria entender como é que funciona o canal, como é que funciona o implante, como é que funciona o Invisalign e tal. Quando você fizer uma campanha para posicionar no Threads, ele vai trazer essas pessoas que estão comentando, que estão respondendo ali sobre aquela parte de odontologia, para esse dentista fazer os anúncios para essas pessoas. Então, a gente tem que entender que o marketing digital, ele é como se fosse aquela boneca russa. Como assim, Márcio, boneca russa? Se você nunca viu uma boneca russa ela é desse tamanho assim, vamos botar, desse tamanho, tá? Aí você tem uma boneca que está aparecendo, você tira a parte dessa boneca, vai aparecer uma outra boneca menor dentro dessa boneca russa. Daí você tira as partes dela, vai aparecer uma outra boneca igualzinho, menorzinha. E você tira e vai ter outra menor, você tira e vai ter outra menor, você tira e vai ter outra menor. Ou seja, você às vezes chega numa bonequinha desse tamanho depois de tirar 10 bonecas dessa de dentro uma da outra. O marketing, para quem olha e não entende que aquilo ali é uma boneca russa, você só vai ver a primeira boneca, aquela grandona. Mas, para quem já está acostumado, para quem começou a entender um pouco mais profundamente do marketing, para quem faz campanhas de Facebook Ads, Google Ads,
a gente começa a entender melhor como que o marketing funciona. A gente começa a se aprofundar nessas bonequinhas que tem russas, que você vai tirando uma dentro da outra e vai começando a entender como que essas bonecas se comportam, cada uma delas. Cada uma delas vai ter um tamanho diferente. Elas podem ser iguais, mas elas são tamanhos diferentes para caber uma dentro da outra. Então, o marketing, na verdade, a parte de marketing digital moderna, ela tem essas estratégias, ela tem essas características, ela tem essas formas que você entende o que aquilo está fazendo ali, como que aquilo está funcionando e como que aquela rede funciona, para você poder começar a atingir pessoas que estão dentro dessas redes sociais. Então, na nossa metodologia que a gente desenvolveu aqui, a gente tem uma coisa que a gente chama de visão 360 graus do marketing. Nessa visão 360 graus do marketing, a gente tem várias formas de você impactar digitalmente as pessoas. Mas você também tem formas físicas de impactar pessoas, através de folder, através de banner, através de panfleto, através de outdoor, através do QR Code e tudo mais. Você pode fazer isso de forma física. Você também pode fazer isso de forma em massa, rádio, televisão. Então, você tem que ter uma visão geral, mas qual a importância do digital? É que você, no digital, atinge as pessoas mais facilmente. Você consegue falar com essas pessoas, enviar e-mails, criar automações, mandar nutrição desses leads para que esses leads comecem a entender o que você faz, mostrar para essas pessoas o que você vende, mostrar para essas pessoas que elas têm um problema que às vezes elas nem entenderam ainda que elas têm aquele problema, por isso que elas não evoluem com o negócio delas, porque elas não entenderam ainda. Eu estou vendo a primeira boneca russa. Você pode mostrar para essas pessoas que existem outras bonecas dentro daquela boneca e que cada vez que você vai se aprofundando, você vai entendendo melhor como que você impacta pessoas para você poder vender um produto ou serviço para essas pessoas. Quais as formas que você tem de impactar essas pessoas para poder vender um produto ou um serviço para essas pessoas. Então, assim, pare e pensa, olha a oportunidade que a gente está tendo aqui de uma nova ferramenta que muitas pessoas vão procrastinar em entrar, mas depois elas vão ver outras pessoas falando, eu entrei no Threads, comecei a fazer posts, comecei a criar conversas, comecei a conversar com as pessoas e as pessoas começaram a me responder e depois disso eu consegui vender não sei quantos R$1.000, não sei quantos R$1 milhão, eu consegui não sei quantos seguidores, eu consegui não sei quantas pessoas me seguindo, eu aumentei minha visualização, eu me tornei autoridade por causa do Threads, por causa da ferramenta do Threads. Então, pare e pensa qual é a oportunidade que está passando na tua frente agora e começa a entender como que isso funciona. Aqui, nesse momento, a gente está diante de uma oportunidade gigantesca para que a gente possa gerar novas oportunidades. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra coisa que eu fiz aqui, que eu pedi um roteiro para que eu fizesse postagens para o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, para que ele me desse o título e a descrição para eu colocar no Threads, para que eu pudesse gerar curiosidade e oportunidade de gerar conversas através dos assuntos que eu domino. Então, por que eu coloquei ali? Eu coloquei marketing, vendas e retenção. São as 3 áreas que eu domino hoje na minha área. Eu sou especialista em marketing, vendas e retenção. Dentro dessa parte de marketing, vendas e retenção, tem várias outras bonecas russas que a gente vai desenrolar disso aí. Pare e pensa. Você tem storytelling, social selling, copywriting, você tem growth hacker, você tem tráfego pago, mídia paga, tudo isso, entendimento de Facebook Ads, Google Ads e outras ferramentas de Ads. Então, assim, tem um monte de coisas que você tem que entender para fazer o marketing, vendas e retenção. Primeiro, entenda, marketing, vendas e retenção estão interligados. Até o Lincoln Murphy, através de um evento que foi feito agora pelo Anderson Palmer, o Lincoln Murphy, em Florianópolis, a tese principal que foi tratada nesse workshop foi integração entre marketing, vendas e customer success, que é o livro que o Lincoln Murphy escreveu, que é o Customer Success, que é um livro chamado Customer Success. Aliás, se você tem interesse por marketing, vendas e retenção, leia esse livro, que é importantíssimo para que você possa entender um pouco mais sobre marketing, vendas e retenção. Então, assim, e também sobre o sucesso do cliente, porque Customer Success é o sucesso do cliente. O que quer dizer sucesso do cliente?
é você depois do onboard, você entregar o resultado para o cliente, você ajudar o cliente a ter resultado com aquele produto que você vendeu, é depois você fazer um pós-venda, depois você fazer uma venda de cross-sell, upsell. Tudo isso está dentro do nosso troféu de marketing com foco em vendas na área de retenção, que é a parte que a gente vai fazer uma nova venda para o nosso cliente, que já é nosso cliente, onde o CAC, custo de aquisição de cliente, é zero, porque ele já é meu cliente. Então, eu estou vendendo para a minha base. Quando eu vendo para a minha base, eu estou trabalhando a retenção de leads e de retenção de vendas. Sabe o que quer dizer sales retention? Retenção de vendas. Então, a nossa empresa ela é focada exatamente nesse processo, na venda para a sua base, venda para os clientes que você já conquistou. Então, isso daí é você ter a Sales Retention, que é a nossa empresa, trabalhando com a integração de marketing, vendas e retenção. Então, voltando ao nosso assunto Trades. Então, o que você tem hoje dentro do Trades? Eles deixaram na política de privacidade bem claro que eles vão coletar alguns dados de você quando você aceitar aquela política para entrar na ferramenta. Uma coisa que foi feita assim, bem explícita, é dizer que ele vai ter acesso aos aplicativos. Então, se você está usando um relógio, watch, que tem ali as suas informações médicas de health em fit, você vai começar a entregar essas informações para ele. Então, ele vai saber qual é o batimento cardíaco, ele vai saber tudo que tem dentro do aplicativo. E ele vai coletar esses dados. Ele vai saber se você está acordado, se você está dormindo, quanto tempo você dorme. Então, assim, não se assuste, mas isso já provavelmente as outras ferramentas já fazem também. Ele só que deixou explícito que isso vai acontecer. Ele também vai entender onde que você está localizado, qual é o endereço que você está localizado, onde a tua área que você está, teu endereço físico. Então, assim, eu fiz algumas anotações de algumas coisas que a gente podia, etnia, biometria. Então, assim, aplicativos que você usa de banco e tal, eles vão ter acesso também, infelizmente, mas é assim que funciona. Já é hoje, só que não é vedado, as pessoas não falam, mas é assim. E aí já está, hoje a ferramenta já botou isso daí. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, eu fiz uma matéria e fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre marketing conversacional. Então, o que a gente faz hoje? O que a gente tem hoje, por exemplo, no Instagram? O Instagram ele é focado no tempo que você fica olhando um post, ou na interação que você faz com o post, com a página, com a pessoa que é dona daquela página, porque a gente depois vai criar os públicos para que a gente faça as campanhas de acordo com essas interações. Então, quem curtiu, quem compartilhou, quem interagiu, quem adicionou, quem faz parte da rede e tal, tudo isso também está ligado ao tempo que você tem gasto com aquela pessoa dentro da ferramenta Instagram, por exemplo. Beleza? Isso você tem que ter em mente, tá? Isso é uma coisa mais profunda, com uma visão mais profissional de quem trabalha nessa área há muito tempo e quem já está entendendo um pouco mais de como que o marketing digital funciona. Que o marketing digital não é só postagem nas redes sociais, não é só interagir com as pessoas ali. Ele vai um pouco mais além, tem outras ferramentas que podem ajudar a gente a fazer outras coisas que outras pessoas que só estão olhando aquela boneca russa grandona olham. Porque às vezes você tem a visão que você ainda não está aprofundado ainda para entender o que eu estou falando aqui. E muitas vezes eu me deparo com essa dificuldade de tentar falar mais claro para as pessoas que não têm entendimento do que eu estou falando. E ainda assim é complicado. Mas existe uma solução para isso. Nós aqui também trabalhamos com mentorias. Nós temos cursos, nós temos várias formas de você aprender como que descasca essa boneca russa para você entender as partes de dentro desse processo. E eu posso ajudar vocês fazendo uma mentoria ou vendendo um curso para que vocês entendam como que isso funciona, por que eu estou falando tudo isso aqui, como que isso na verdade funciona. Mas vamos voltar para o Trades. No Instagram, o foco está no tempo que você gasta naquela postagem, tanto vendo e tal. Por exemplo, quando você vê um vídeo, aí você tem como criar um público de pessoas que assistiram o vídeo por 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 25%, 50%, 75% e 95%. Essas são as formas que você tem para criar um público de view vídeo, de pessoas que assistiram aquele vídeo. Então, o que você está tendo de métrica ali? Tempo que as pessoas gastam assistindo o teu vídeo. Beleza?
Agora, a coisa mudou. Porque o Threads, ele tem uma outra visão sobre essas pessoas e esse engajamento. Porque esse engajamento não está mais baseado no tempo que você está dentro da ferramenta assistindo aquele vídeo, assistindo aquela postagem, vendo aquele carrossel e vendo, lendo, interagindo, curtindo, compartilhando, sei lá o quê, fazendo isso aí. Não. Agora, a moeda da atenção é a conversa. Quando você responde um assunto que você está perguntando para aquela pessoa sobre aquele assunto, aí a ferramenta está observando a tua resposta para aquela conversa, sabendo que você gostaria de estar interagindo com aquele tipo de assunto. Então, vamos supor, você trabalha na área de gastronomia, você tem um restaurante, e aí você vai dar uma receita lá no Threads. E aí a pessoa lá do outro lado falou, nossa, adoro, vamos botar aqui uma comida, vamos comer uma comida japonesa, uma comida árabe. Ai, adoro comida árabe. Como é que faz o tabule? Aí a pessoa vai e explica. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Qual o tempero que bota no tabule? Por que bota canela no tabule? Por que bota canela nessa construção desse prato? E as pessoas estão interagindo, estão conversando. O que a ferramenta está fazendo? Ela não está prestando atenção no tempo que a pessoa ficou ali olhando aquele vídeo, ou sei lá o quê. Não, porque não é isso que a ferramenta está buscando. Ela está buscando as pessoas que interagiram com aquela receita que aquela outra pessoa colocou ali para poder falar sobre gastronomia. E essas pessoas, quando você fizer uma campanha para vender alguma coisa, um livro de receitas para as pessoas, essas pessoas vão estar lá dentro da ferramenta, dentro do algoritmo, dentro das informações que o Instagram tem, como pessoas que são propícias a clicar naquele anúncio referente a tabule, por exemplo, referente a sei lá, cáfita, referente a grão de bico, né? Então, assim, ou um tahine. Então, assim, isso estou falando na parte de comida árabe, porque foi o exemplo que eu dei. Mas pode ser outra, comida peixe, pizza, comida italiana, comida vegana, comida, sei lá. Todas as pessoas que vão começar agora a colocar as conversas dentro do Threads, falando sobre determinados assuntos, eu já dei exemplo aqui sobre marketing, já dei exemplo sobre dentistas, sobre implantodontistas, sobre Invisalign, sobre tal. Agora eu dei um exemplo sobre gastronomia. Beleza. O que você tem que entender é que, independente do assunto, o que o Threads é importante para o Threads hoje é você entender quais são as conversas que as pessoas interagiram, para que você depois faça as campanhas para essas pessoas que interagiram, para ele saber, para a ferramenta saber qual é o teu comportamento, o que você interage, com o que você estaria propenso a compartilhar com as pessoas. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. O lance agora não é mais vídeo, o lance não é mais carrossel, o lance não é mais history, o lance não é mais qualquer coisa que tenha imagem, ou como era lá no Clubhouse, mas que eu não vi ainda, assim, não parei de acompanhar, não sei se o Clubhouse depois tinha algum tipo de anúncio lá, mas na época nem tinha anúncio. Mas o lance não é uma conversa de áudio. O lance agora é uma conversa através da ferramenta onde você vai falar os assuntos e as pessoas vão comentar aquele assunto, vão criar conversas sobre aquele assunto. Então, você vai começar a ter informações das pessoas que estão interagindo com as conversas que foram criadas dentro dos tópicos dentro do Threads. Então, você criou um tópico lá para falar sobre marketing, criou um tópico para falar sobre vendas, criou um tópico para falar sobre retenção, customer success, storytelling, social selling, copyright, seja lá o que for. As pessoas que interagem com esse tópico, elas estão propensas a clicar em anúncios que tenham referência àquele assunto. Então, você criou lá uma postagem falando sobre o Meta Ads, como que faz as campanhas de Meta Ads, como cria os públicos, como que faz isso. As pessoas que têm interesse por tráfego pago, para ser gestor de tráfego ou para usar o tráfego pago dentro das empresas delas, essas pessoas conversaram ali dentro da ferramenta. E aí o algoritmo captou essas conversas, sabe quem são as pessoas e adicionou nas informações que ele já tem dessas pessoas uma nova informação que aquelas pessoas estão propensas a clicar em anúncios que tenham referência com, por exemplo,
campanhas de mídia paga, que é o Facebook Ads, Google Ads e LinkedIn Ads, etc. As ferramentas de Ads. Então, a gente está vivendo agora, acabou de ser lançado, foi lançado ontem. Hoje é dia 6, aniversário da minha linda Teresópolis. Ontem foi dia 5, à tarde já foi lançado. Não sei se foi lançado de manhã ou entrei à tarde. Quando eu entrei, meu número de entrada era 120 e poucos mil, né? E tanto. Logo depois eu vi algumas pessoas postando, já estava em 500 mil e tanto. Logo mais depois eu já estava em mais de 1 milhão. Eu falei, cara, que velocidade. Então, assim, algumas empresas realmente demoraram muito tempo para chegar em 1 milhão de usuários. Essa ferramenta, em 1 hora, ela chegou em 1 milhão de usuários. Você já parou para pensar nisso? Como que isso foi rápido? Como que a gente está acelerado? Hoje eu já estou aqui, um dia depois da criação da ferramenta, falando várias coisas da ferramenta que eu estudei, que eu entendi, que eu busquei conhecimento, que eu vi amigos falando, vi pessoas explicando também, que estudaram para entender sobre isso. A gente hoje muito está falando sobre ChatGPT, sobre inteligência artificial, sobre um monte de coisa. Lá em fevereiro, teve um evento chamado RNF, lá em Nova York, onde eu conversei com o Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software, para a gente entender o que tinha sido falado dentro da NRF 2023, e o assunto lá foi inteligência artificial. Em 2022 nós fizemos a mesma coisa, mas o assunto era metaverso. O metaverso deu uma estancada, deu uma paralisada e entrou a inteligência artificial. E a inteligência artificial está mudando todo o comportamento do marketing, todo o comportamento do digital hoje. Não só através do ChatGPT, mas através de várias outras ferramentas que auxiliam a gente a criar conteúdos, a criar imagens, criar vídeos. Esses dias eu fiz numa ferramenta aqui, eu escrevi um texto no ChatGPT, eu escrevi um prompt no ChatGPT que escreveu um texto para mim, eu peguei esse texto, joguei numa ferramenta lá de inteligência artificial, o texto, ele criou para mim a legenda, as imagens e editou. Ele narrou aquilo que eu escrevi dentro de um comercial, entre aspas, que é um vídeo que a ferramenta criou por conta própria. Eu não fiz nada, não quis nem interagir. Eu poderia ter mudado as imagens, poderia ter mudado os vídeos, mas eu não quis mudar nada, eu deixei ela fazer do jeito dela. E ela fez para mim um vídeo através de um texto, colocando imagem, colocando legenda e colocando narração, com a voz que ela criou lá. Então, para e pensa, a gente está vivendo uma revolução, a gente está vivendo uma mudança de comportamento incrível nos dias de hoje. Então, ou você acompanha isso que está acontecendo, ou pode acontecer de no futuro a posição que você ocupa hoje não existir mais esse cargo, não existir mais essa função dentro do mundo. O teu trabalho pode ser sucumbido, ele pode terminar, ele pode não existir mais daqui a 5, 10 anos. Então, você que está vivendo essa revolução, independente da tua idade, olha, eu não tenho mais 20 anos, eu não tenho mais 25 anos, eu não tenho mais 30 anos, eu tenho 52. Mas eu estou antenado em tudo que está acontecendo porque é o meu trabalho. Eu decidi que eu ia trabalhar com isso quando eu tinha 35 anos, eu resolvi enveredar nessa seara e ser especialista em marketing, vendas e retenção. Então, eu busquei isso para a minha vida através de muitas mudanças. Primeira coisa que eu tive que mudar foi a mudança de mindset, eu mudar o meu mindset, eu mudar a forma que eu penso, eu mudar o meu pensamento. E aí, quando eu comecei a trabalhar e comecei a trazer clientes e tal, de 2017 para cá, eu trabalhei focado na parte de marketing digital. Antes de 2017 para lá, de 2007 até 2017, eu era web designer, mas já trabalhava com a parte de marketing digital, mas era impulsionamento de postagens, né, no Instagram, no Facebook. Já era um prenúncio do que a gente ia estar vivendo hoje. Mas aí em 2017 eu fui no RD Summit, e aí em Florianópolis, fiquei entendendo sobre inbound marketing, de lá para cá começou a abrir minha mente. Mas o que você tem que ter em mente é que não é só ter expertise, não é só ter o conhecimento. Ter o conhecimento é muito importante. Mas ele é 30% daquilo que você precisa para poder ter sucesso. Por que eu digo isso? Porque o mais importante é, primeiro, o teu comportamento.
a tua mudança de mindset, entender quais são os teus problemas, faz um SWOT em você. Se você não sabe o que é SWOT, bota na internet, SWOT. Busca o que é SWOT. Faz um SWOT na tua vida, começa a entender quais são as tuas forças, fraquezas, as tuas dificuldades, seus concorrentes, quais as coisas que você precisa priorizar, o que você é bom, o que você não é, e começa a entender quais são os teus defeitos. Então, se você tem vários defeitos, você tem que se livrar desses defeitos, você tem que entender, você tem que mergulhar dentro de você mesmo, buscar teu íntimo para entender o que você é ruim. Em que eu sou ruim? Eu sou ruim nisso, naquilo, naquilo outro. Então eu preciso botar pessoas para fazer isso, aquilo, aquilo outro para mim, já que eu preciso disso para continuar. Ou eu preciso melhorar. Eu preciso mudar meu comportamento. Eu preciso mudar a forma que eu falo, a forma que eu penso, a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu entendo os meus clientes, a forma que eu falo com os meus clientes, a forma que eu trato os meus colaboradores, a forma que eu interajo com os meus colaboradores, como eu sou líder, como eu sou visto pelo exemplo, o exemplo arrasta. E a gente tem que ser visto como exemplo. Eu não tenho que ser visto como líder carrasco, que manda porque ele pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não! Eu preciso entender quais são as dificuldades da minha equipe para poder ajudar a minha equipe a melhorar. Então, o papel do líder é ajudar a equipe. O papel do líder é delegar para a equipe pessoas que sejam melhores do que eu naquilo que eu faço. Por isso que eu fiz um SWOT na minha vida. Para eu entender o que eu era ruim, para botar pessoas que fizessem as coisas melhores do que eu naquelas áreas que eu não sou tão bom. E eu preciso melhorar como pessoa, preciso ter um comportamento melhor para poder entender como que eu falo com as pessoas, como que eu me comporto, como que eu consigo me relacionar com as pessoas. Porque a grande lance hoje é o relacionamento. Isso que a gente está falando aqui dessa nova rede social que foi criada aí, nada mais é do que você entender como que você se relaciona com as pessoas. E você traçando as pessoas que você quer se relacionar, de acordo com os assuntos que você colocar nos tópicos, você vai filtrar para as pessoas que são suas personas, as pessoas que são teu público-alvo, as pessoas que são as pessoas que você quer falar. Faz sentido para você? A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Sempre foi. Entender para quem eu vendo, buscar as pessoas para quem eu vendo, impactar as pessoas que eu vendo, falar com essas pessoas, criar um relacionamento, entender, gerar confiança, depois oferecer um produto ou serviço para um problema que ela tem. Eu vou resolver um problema que aquela pessoa tem. Então, qual é o grande lance? Falar sobre os problemas nos tópicos, porque os problemas é que vão atrair a atenção das pessoas. Qual é a maior moeda hoje no marketing, no digital? A atenção das pessoas. Porque existem tantas coisas para as pessoas verem, tantas distrações para as pessoas buscarem, que você precisa entender como que você gera autoridade para que as pessoas escutem aquilo que você está falando e entendam aquilo que você está falando e que elas consigam resolver problemas que elas têm porque você está falando aquilo para aquelas pessoas. Então, para que você possa entender melhor, o que eu estou compartilhando com vocês aqui? Eu criei um prompt. Esse prompt foi pedindo para que a inteligência artificial, o ChatGPT, me trouxesse títulos para que eu pudesse falar sobre marketing, vendas e retenção, e depois me trouxesse uma descrição para que eu pudesse postar no Trends, para que depois eu pudesse fazer com que as pessoas interagissem com as conversas sobre esses tópicos que eu criei aí. Então, ele me trouxe, por exemplo, vou pegar aqui de vendas, ó, vendas bem-sucedidas. Dicas e técnicas para fechar negócios e aumentar sua lucratividade. Descrição. Você é apaixonado por vendas e quer se destacar no mercado? Neste tópico, vamos discutir as melhores práticas de vendas, desde a abordagem inicial até o fechamento do negócio. Compartilhe suas histórias de sucesso e participe de uma conversa dinâmica sobre como impulsionar suas vendas e aumentar sua lucratividade. Isso aqui eu vou pegar, vou copiar dali e vou levar para o Trends e vou publicar lá no Trends. Quando eu faço essa publicação no Trends, ele vai pegar esse assunto e vai distribuir para as pessoas que estão conectadas comigo e talvez para mais pessoas que nem estejam conectadas comigo, mas que talvez tenham interesse por esse assunto, porque ele já está começando a entender, já está aí 24 horas rodando praticamente, e já está começando a entender o que as pessoas têm de interesse. E ele vai mostrar isso para as pessoas que têm interesse sobre vendas, por exemplo. Só que agora, eu não estou colocando uma tralha vendas ali, para que as pessoas que têm interesse por vendas vejam. A própria ferramenta já vai saber que aquelas pessoas já conversaram sobre alguma coisa de vendas.
e ela vai começar a impactar meu conteúdo para essas pessoas que têm entendimento, que querem conhecimento de vendas. Então, por que eu digo para que quem chega primeiro bebe água limpa? Porque nesse começo, como a ferramenta quer entregar mais conteúdo, ela quer entregar mais conhecimento para as pessoas, o que ela vai fazer? Ela vai começar a entregar absurdamente. Como sempre, foi assim. Foi assim na live do LinkedIn, foi assim no Clubhouse, foi assim no começo do Facebook, foi assim no começo do Instagram, foi assim no começo do Twitter. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade agora, porque agora é a hora de você criar aquele conteúdo e mostrar aquele conteúdo que você tem para mais pessoas dentro da ferramenta Trends, para que você consiga criar organicamente essas pessoas que têm interesse pelo aquilo que você fala, que são mais próximas de você, que elas comentam sobre aquele assunto, elas geram conversões e oportunidades sobre aquele assunto. Então, é importante que você comece a fomentar essa conversa com as pessoas. E isso, quando você começa a fazer isso, você começa a depois criar, dentro da tua própria ferramenta de anúncios, pessoas que você possa depois impactar, ou no Trends ou no Instagram, que essas pessoas têm interesse por aquele determinado assunto que você está falando. Essa é a boneca um pouco menor do que aquela boneca russa maior que eu te falei que você só vê quando você está olhando. Então, tem um filme que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: quanto mais perto você está, menos você enxerga, que é o Truque de Mestre. Então, eram mágicos, né, que faziam as coisas e tal. No começo do filme é incrível, porque ele vai passando um baralho assim, e aí pede para a pessoa que está lá no filme, dividindo a cena com ele, para que ela escolhesse uma carta. Involuntariamente, você vai escolher uma carta também. Você está vendo o filme, você está ali ligado. A primeira vez que eu vi, eu fiquei louco, porque eu escolhi o 7 de ouros, que eu acho que todo mundo que viu aquela cena escolheu o 7 de ouros. E, de repente, ele faz ali a mágica e aí a pessoa não... Ele pergunta se é aquela carta, a pessoa diz que não. Aí ele diz: o que eu estou falando aqui a noite toda? Que quanto mais perto você olha, menos você vê, não é isso? Aí ele pega o baralho assim, pau, joga o baralho para cima, e quando o baralho está voando, aí aparece na fachada do prédio o 7 de ouros. Eu falei, cara, que incrível, olha isso. Eu escolhi o 7 de ouros. Tinha um monte de carta ali, tinha um monte de números, mas eu escolhi o 7 de ouros. E aí, o 7 de ouros apareceu na fachada do prédio. Então, assim, quanto mais perto você olha, menos você vê. Então, a boneca russa que você está vendo, essa grandona, ela está escondendo as outras que tem dentro dela. E essas outras que tem dentro dela, talvez você não esteja pronto ainda para ver, porque talvez você não tenha entendimento para isso. Mas, à medida que você vai tirando aquela e descobrindo que existem outras ali dentro, vai entendendo o que cada boneca daquela faz, como é que cada boneca daquela se comporta, você começa a entender um pouco mais com a outra visão do que é que você tem hoje sobre marketing, vendas e retenção e sobre as redes sociais. Então, muitas pessoas veem um vídeo naturalmente, como se estivesse assistindo um vídeo, mas para algumas pessoas, principalmente se esse vídeo for uma campanha ou não, ele pode ser um vídeo orgânico, só o fato de você assistir aquele vídeo, ter interesse por assistir aquele vídeo, continuar assistindo aquele vídeo depois de 3 segundos, depois de 10 segundos, depois de 15 segundos, quanto mais você continuar assistindo aquele vídeo, lembra que eu falei que essas redes sociais hoje são voltadas para o tempo gasto através de uma publicação? Mais eu consigo filtrar qual o teu interesse sobre aquele assunto para depois fazer uma campanha para as pessoas que visualizaram aquele vídeo por determinado tempo. Então, se eu pego uma pessoa que assistiu um vídeo por 3 pessoas que assistiram um vídeo por 3 segundos, elas estão menos engajadas. Mas se eu pego pessoas que assistiram 50% do vídeo, dependendo do tamanho do vídeo, essas pessoas assistiram bastante do vídeo. Se o vídeo for de 1 minuto, por exemplo, eu peguei ali pessoas que assistiram o vídeo 75%, elas assistiram praticamente ali 45 segundos daquele vídeo de 1 minuto. E 95% elas estão mais engajadas ainda, porque elas que foram até o fim do vídeo para ver um vídeo de 1 minuto. E quando o vídeo tem 30 minutos e a pessoa assistiu, sei lá, 25%, ela assistiu 7 minutos e meio de um vídeo. Quem é que tem 7 minutos e meio para assistir de um vídeo hoje, se aquele assunto não foi interessante para ela? Então, pensa comigo, você tem que ter um entendimento melhor sobre como que o marketing funciona, como que as coisas funcionam, como que a internet funciona, como que as coisas melhoram a tua vida e como que você impacta novas oportunidades para fazer negócios na internet. E não é só oferecendo teu produto, teu serviço, compre batom.
compre batom, que você vai vender. Você vai vender quando você começa a impactar as pessoas certas, oferecendo uma solução de um problema que essas pessoas têm. E essa nova rede social que está sendo lançada agora, que é concorrente do Twitter, por que ela é concorrente do Twitter? Porque agora as conversas são em tempo real, ali as pessoas falando, uma interagindo com a outra, e a ferramenta já está coletando aqueles dados, e aí quanto mais pessoas falam sobre isso, quanto mais... O próprio Trend Topics do Twitter, o assunto mais falado é o Trends. Então, assim, para e pensa. Na ferramenta Twitter, as pessoas estão falando sobre Trends. No Instagram, as pessoas estão falando sobre Trends. No Facebook, as pessoas estão falando sobre Trends. No Trends, as pessoas estão falando sobre Trends. No LinkedIn, as pessoas estão falando sobre Trends. Então, hoje, a palavra mais buscada, mais falada, mais dita no Topics, nos tópicos, é Trends. Então, essa nova forma de você entender que, através de uma conversa, você começa a deixar informações que você tem interesse por falar sobre determinados assuntos em determinadas conversas, aquilo vai dizer para a ferramenta futuramente que a gente vai fazer uma campanha e você tem interesse pelo aquele assunto que você respondeu através das conversas. Então, a coisa mudou. Não é mais o tempo, e sim a forma que você impacta as pessoas nas conversas. Agora, detalhe, conversas relevantes. A parte SEO é uma parte importantíssima para que a gente possa entender, Search Engine Optimization. Quando eu comecei a fazer sites, eu bastava entrar no meu site e eu colocava uma nuvem de tag, onde tinham várias palavras-chave que ficavam dentro daquela nuvem de tag. Aí o Spider, que são as ferramentas que buscam ali as informações na internet para saberem o que aquele site faz, o que aquele site fala, ele buscava essas palavras-chave lá e ele interpretava que aquele site falava sobre aquele determinado assunto. Isso lá atrás, em 2006, 2007, 2008, 2009. Só que hoje, o Google não funciona mais assim. Não adianta você botar as palavras-chave numa nuvem de tags. Você tem que colocar conteúdos, que é uma coisa que depois você pesquisar e você vai entender, Topic Cluster ou Cluster de conteúdo, para você colocar conteúdos que contenham as palavras-chave, que podem ser palavras também, anota isso aí, de cauda longa, procura entender o que é cauda longa, que você vai entender o que são palavras-chave de cauda longa, e aí você coloca as palavras-chave, tanto de cauda longa, quanto de cabeça, quanto de head, quanto seja lá que for, quando se for de corpo, body, e a gente está falando aqui de um dinossauro. Então, o dinossauro tem a cabeça, o corpo e o rabo. E o rabo a gente chama de cauda longa. Mas eu não vou entrar nesse assunto, que não foi isso que eu vim falar aqui agora. Mas você, lá na parte SEO, você tinha isso. Você tinha lá a nuvem de tags, onde você botava todas as palavras-chave, antigamente. Depois ele queria o quê? Ele queria que aquelas palavras-chave estivessem dentro de um texto e de um contexto, para ele poder ranquear teu site muito bem. Então você começou a ter que criar matérias que tinham as palavras-chave dentro dessas matérias para que você pudesse ranquear melhor na parte SEO do teu site. O Trends é a mesma coisa. Não adianta você colocar lá, de qual cidade você está falando? Aí um fala Joinville, outro São Paulo, outro Rio de Janeiro, outro Teresópolis, outro Guapi, outro Magé, outro Friburgo, beleza. Isso não tem sentido. Isso aí não é uma coisa relevante. Agora, quando você faz uma pergunta assim, retenção de clientes. Como fidelizar e encantar o seu público-alvo? Manter clientes satisfeitos e fiéis é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Nesta discussão, vamos explorar estratégias eficazes de retenção de clientes, compartilhar exemplos inspiradores e discutir como encantar seu público-alvo. Participe e compartilhe suas melhores práticas para criar relacionamentos duradouros com seu cliente. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de retenção. Eu falei sobre vendas, eu falei sobre marketing, eu falei agora sobre retenção. São os 3 assuntos que eu falo. Então, ele está me dando ali um título que vai falar sobre retenção. Quem tiver interesse por retenção vai responder isso aqui. Quem responder isso aqui vai começar uma conversa e aí a ferramenta vai coletar os dados que essa pessoa que respondeu aquilo ali tem interesse para falar sobre aquilo ali. E talvez, quando você fizer uma campanha para falar sobre isso, essa pessoa esteja propensa a clicar no teu anúncio. Por que isso é importante para eles? Porque a ferramenta de Ads, ela ganha dinheiro quando as pessoas clicam, ela ganha dinheiro quando as pessoas interagem, ela ganha dinheiro quando as pessoas
observam ali aquilo que você está fazendo, e elas clicam lá para poder ir para um anúncio, para fazer um cadastro, para ir para uma página de vendas, ir para uma página de obrigado, ir para um cadastro de lead, ir para alguma página que você vai vender um produto ou serviço, ou ir para o teu site. Então, a ferramenta ela ganha pelo clique. Se ela mostra aquela campanha para mais pessoas que estão propensas a clicar, porque ela entende agora que aquelas pessoas têm interesse, porque elas conversaram sobre isso através de trends, estou descortinando várias bonecas aqui, tudo de uma vez só. Espero que não seja tão rápido para você entender o que eu estou falando. Quando eu começo a entender sobre isso tudo, que eu começo a entender que aquela pessoa teve uma conversa falando sobre retenção de cliente, e eu tenho uma campanha falando sobre retenção de cliente, que leva essa pessoa a fazer com um clique, jogar ela para falar comigo no WhatsApp, e aí a pessoa clicou, a ferramenta me cobra pelo clique. Quando ela me cobra pelo clique, ela vai ter mais pessoas clicando, porque ela está mostrando para as pessoas certas aquele conteúdo que aquela pessoa gostaria de receber. E é isso que vai fazer com que ela ganhe mais dinheiro. Então, a ferramenta ela não está fazendo isso porque ela gosta das pessoas que fazem anúncio. Ela está fazendo isso porque ela precisa ganhar mais dinheiro com as pessoas que fazem anúncio, porque ela vai ter maior número de cliques para as pessoas terem mais resultados, pegarem mais frutas vermelhas, porque essas pessoas têm possibilidade de clicar naquele anúncio que você está fazendo. Beleza? Bom, então olha só. Falei aqui, já estou aqui há 56 minutos falando, quase uma hora, sobre a ferramenta Trends, sobre o lançamento do concorrente do Twitter. E a gente falou hoje, para que você possa ter um entendimento sobre marketing conversacional, sobre o que essa ferramenta pode fazer para mudar teus resultados, como que você vai interagir e agir com essas ferramentas, como que você vai entender o que essa ferramenta é uma ferramenta de conversa, essas conversas têm que ser relevantes, você tem que criar tópicos interessantes sobre a tua área de atuação, para criar autoridade para você, para que as pessoas possam entender que você entende sobre aquele assunto que você fala. E isso eu fiz uma postagem aqui no meu LinkedIn sobre marca pessoal, também divulguei no meu Instagram, também falei no Instagram, mas no Instagram Márcio Canto Marketing, as pessoas que estão me assistindo no Instagram aqui estão no Guia em Teresópolis, mas cada dia eu coloco em uma das minhas páginas, eu tenho umas 5 ou 6, e aí, assim, você tem que entender que essa ferramenta é uma mudança de comportamento através das conversas, para que essas conversas gerem oportunidade de pessoas que estão conversando sobre aquele determinado assunto nessa rede social, e que isso vai virar uma informação para depois você fazer as campanhas para impactar essas pessoas com mais assertividade, que essas pessoas sejam mais propensas a clicar naquele anúncio que você está fazendo, porque agora você tem uma outra forma que já deve existir, só que é meio que velada, de entender como que é o comportamento humano. Beleza? Então, beleza. Vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram para participar da nossa live ao vivo aqui no LinkedIn. É um evento que de vez em quando eu crio e faço alguns convites. Queria agradecer as pessoas que estão me assistindo aqui no Instagram do Guia em Teresópolis. Depois vou compartilhar isso aí nas minhas redes sociais. Vou picotar e vou fazer nuggets, que a gente chama, pequenos vídeos para que eu possa postar e chamar as pessoas a atenção para que elas possam entender um pouco mais sobre a ferramenta. Espero que, com um dia de entendimento, de busca, de tentar me aprofundar nessa ferramenta, eu tenha conseguido passar para vocês alguma informação que seja relevante para você, que você consiga entender um pouco mais sobre o que a gente está falando. Quem está me assistindo no Instagram, se clicar no link da bio, vai ter lá o meu Ergo. Dentro do meu Ergo tem todas as minhas redes sociais, tem meus contatos, tem as mentorias que eu estou lançando agora, tem um grupo do WhatsApp lá que eu estou criando agora para fazer uma nova mentoria. Então, se você quiser se inscrever, vai ser um prazer ter você lá comigo. As pessoas que estão me assistindo no LinkedIn, dentro das minhas postagens também, existem aí atalhos que levem você para que você possa interagir comigo através do meu Ergo, para você ter meus contatos. Se você quiser se aprofundar mais, entender como é que se descortina essa boneca russa, entender mais um pouco de marketing, vendas e retenção, eu estou à disposição para responder perguntas que vocês tenham aí para me fazer. Se você quiser fazer parte do Trends, entra lá, me adiciona, Márcio Canto MKT. A gente vai ter boas conversas lá dentro da ferramenta, se Deus quiser. Se você quiser entender um pouco mais sobre inteligência artificial, se você quiser entender um pouco mais
sobre marketing digital, automação de marketing, como que você usa o marketing para vender mais, com previsibilidade, sem depender simplesmente de indicação. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu percorri esse caminho nos últimos 16 anos, atendendo clientes no Brasil inteiro, falando sobre marketing, falando sobre vendas, falando sobre tudo isso. E vou ficando por aqui. Seja feliz, sucesso!